Olá, meu nome é Amanda. Bem-vindos a mais um episódio do canal Piste Sofia. Hoje vamos abordar sobre o tema dos 4 pilares do conhecimento. A gente sabe que existem os 4 pilares do conhecimento dentro da gnose, que seriam a arte, ciência, religião e a psicologia. Podemos aprofundar um pouco sobre esses temas em cada um deles, o que cada um significa dentro desse trabalho, pela busca desse autoconhecimento. Sim. Mas antes, Amanda, até de nós nos aprofundarmos em cada um deles, seria importante que nós trazemos a importância dos 4. Por que os 4? Porque se nós realmente queremos buscar uma prática, ou a síntese, né, como a gente fala, seja esse o objetivo, então nós temos que conhecê-los, mas praticá-los. Então, se eu ficar tão somente na arte e desenvolver muito bem a arte, mas eu não praticar isso interiormente, eu estou tão somente servindo de uma marionete. E se for colocar a ciência, se eu for tão somente na busca da matéria, estudar essa matéria para obter esse conhecimento, eu também não vou me aprofundar internamente. Porque nós precisamos aprender e também colocarmos em prática. Assim, segue-se também a religião, onde nós podemos ler, estudar, adentrar em várias doutrinas, né, como a gente sabe, e obter esse conhecimento, mas não colocá-los em prática também. Então, nós ficamos só com esse conhecimento. E a psicologia, né, eu posso dizer assim que é a principal, porque daí nós pegamos a arte, a religião e a ciência e mesclamos e sintetizamos na psicologia. Para nós percebermos que esse mundo, né, externo, ele é tão somente uma projeção da parte interna. E como que nós vamos saber disso? Através, claro, tendo esse conhecimento que a gente está falando, trazendo ele para dentro e praticando ele. E a psicologia, se nós não desempenhamos totalmente esse papel, através da autoanálise, não tem como nós chegarmos a profundidades nesses planos da mente. Muito bem colocado pelo Horacides, e até citando sobre os 4 pilares, que é a base fundamental da gnose, onde a gente fala aqui da arte, a ciência, a religião e a psicologia, é importante a gente pegar um pouco da história e voltar, né, o tempo e ver que tinha vários sábios que tinham esse entrosamento desses 4 pilares, e com isso a gente teve grandiosos inventos, músicas e várias coisas que até hoje usufruímos, né, devido a esse resultado. Porém, né, no caminhar da humanidade foi se perdendo e foi se fazendo essa divisão dessa arte, ciência, religião, psicologia, e nessa divisão se perdeu muito. Por isso a importância, até dentro da gnose, como a gente sempre fala da síntese, que o Horacides abordou aqui, de sintetizar e fazer esse enlace desses 4 pilares, para que a gente aqui, né, consiga extrair o máximo de cada um. Porque na divisão, a gente sabe que não vai ter o conhecimento real, a síntese de tudo o que existe dentro de cada um. Por isso a importância de aqui estudarmos da forma de colocar para dentro de cada um, e aí os 4 pilares sustentam toda essa base que é a gnose em si. Bem colocado mesmo, Sidney, porque veja, nobre estudante que nos acompanha, para que serve um pilar? Para dar a sustentação mencionada anteriormente pelo Sidney. E se no episódio anterior nós falamos de transformar essa busca por um sentido na vida em um objetivo, então, se nós temos um objetivo, a gente vai precisar ter um projeto, vai precisar ter pilares que sustentem isso que nós estamos engendrando, isso que nós estamos construindo internamente. E aí se apresentam esses pilares do conhecimento, esses pilares gnósticos mencionados, como a arte, a ciência, a religião e a psicologia, que justamente nos dão esse norte, esse direcionamento, essa base para que possamos construir o autoconhecimento. Então, quando a gente fala em arte, né, ela trata-se de uma habilidade adquirida da qual
se opõem à faculdade concedidas pela natureza. Isto é, os 5 sentidos, por outro lado, o autoconhecimento rigoroso da realidade ou da ciência. Sim, Amanda. Até como você colocou ali dos 5 sentidos, porque se nós formos tão somente pelos sentidos e buscarmos as coisas, nós vamos ficar dentro de uma efemeridade, ou seja, não tem como apalpar isso. E até voltando um pouquinho ali da questão de ciência e religião, principalmente, é onde a ciência, se ela não tiver uma fé naquilo que ela está estudando, ela também não vai a lugar nenhum. Ao mesmo passo que a religião, se ela não for colocada uma razão desse existir, dessa busca, ela também não vai para lugar nenhum. E a arte, né, nesse olhar dos 5 sentidos, ela busca, mas ela não pode ficar presa ao mesmo tempo que ela não pode ficar presa nessa ciência. Que é onde ela precisa contrastar justamente para mostrar essas falhas que tem em ambas. Exato, até com o Aracides citando sobre ciência e religião, a gente sabe a briga que tem, né, dentro desses 2 caminhos ali, e se não fazer essa questão de aliar essa parte da fé com essa experiência, né, científica, acaba ficando os 2 lados vagos aqui. Assim como a psicologia, que tem toda essa questão de estudar a parte mental, toda a questão que a gente traz aqui das sinapses e tudo mais, ela precisa se expressar através de uma arte, muitas vezes, porque como a gente coloca aqui, tudo é um espelhamento nosso. Então, através da arte, a gente tem esse espelhamento através que a gente vai falar da música, das esculturas e tudo mais, né? Então, a gente busca pegar todo esse contexto, né, e fazer dele, né, esse entendimento que a gente vem falando aqui, usando a ciência e a religião unidas, a arte e a psicologia, e por fim, esses 4 pilares, né, fazendo esse sintetizar, para que daí saia e extraia realmente a essência viva. E poderíamos dizer que esses 5 sentidos é o que nos aprisiona de não conseguir realmente buscar esse verdadeiro significado, esse real significado nas coisas? Poderia ser... exato isso. Tipo, esses 5 sentidos que ficam nos aprisionando. A gente pode ver como a gente se prendendo nos 5 sentidos, não que eles nos prendem, porque a gente se prende no sensorial, porque de alguma forma ele é prazeroso. Então, quando nós nos prendemos tão somente a esses 5 sentidos, nós nos cegamos a esses sentidos ocultos que a gente menciona dentro da gnose e que nos levam a algo mais profundo. E Amanda, só se você me permite, tá? Só para contemplar aqui o que o Lincoln falou, os 5 sentidos é o que realmente dão sentido para isso na questão vida, né, que nós vivemos. E até pegando a própria psicologia, que se eu, claro, tenho o íntegro, esses 5 sentidos, nós fazemos o que? Essa integridade entre eles, e isso cria os nossos sentimentos. Ou seja, pensamentos em relação àquilo que nós ouvimos, do que nós vemos. E aí a gente coloca sentimentos nisso, aí criam, claro, as emoções. E eu não posso dizer que eles nos deixam presos, porque quem realmente deixa a gente preso nesse sentido esse apego a esses sentidos. De eu buscar e de alguma forma ficar dependendo, vamos colocar até numa relação com esse emocional, como a morte, por exemplo. Tenho medo de morrer, por quê? Porque eu vou perder esses sentidos. Então, o que realmente prende é isso que nos instiga a ficar reproduzindo esse prazer que nós falamos no episódio anterior. E é até importante, né, Aracides, colocando dessa forma, porque assim, os 5 sentidos ainda tem aqui, né, o ouvir, a visão, o paladar, o tato e tudo mais. A gente sabe que dentro desses sentidos aqui, ele fica atrelado só à questão matéria. Aí como é que você vai usar esses 5 sentidos além, né? Na questão espiritual, na questão que foge da questão da ciência, matéria, questão da arte abstrata ou além, dentro dessa questão da psicologia que não consegue se captar por esses 5 sentidos. Então você vê que ele está além deles.
precisa, claro, fazer esse domínio desses sentidos para despertar os sentidos superiores, e aí sim a gente conseguir entender esse contexto, porque pelos 5 sentidos sensoriais aqui a gente simplesmente fica preso, como você citou ali, devido a estar limitado. E essa limitação que faz esse prendimento. Mas você pode usar ele de forma consciente, extraindo esses outros sentidos superiores e aí adentrar em outros planos livremente. E já que a Amanda aqui abordou, né, com a gente esses 5 sentidos, né, a ciência hoje ela coloca isso, é didático, que nós temos 7 sentidos. Então, além, né, dos 5 comuns que a gente conhece, tem o vestibular e também tem o proprioceptivo. Que o vestibular é o que dá esse equilíbrio, busca esse equilíbrio, e o proprioceptivo é algo que estabiliza ou melhor, gerencia os outros 6. Mas na gnose nós teremos, como é um conhecimento superior, nós vamos verificar que tem outros 5. Além, aliás, 7 daí, né, para sintetizar. E nós vamos falar, claro, posteriormente, dentro desses episódios, de cada um deles. Mas é importante que a gente já fazer essa abordagem. E voltando ali para um dos pilares do conhecimento, que é a arte, ela se expressa em 7 níveis, né? Que são a música, a dança, a pintura, a escultura, a arquitetura, literatura e cinema. Vocês poderiam falar mais sobre cada uma dessas artes? Sim, podemos. Até dá para nós iniciarmos até essa colocação que a Amanda trouxe aqui, né? Até a música por primeiro. Né? Isso é uma análise de algo contemporâneo. Se vocês forem até pesquisar lá, ele vai ter uma sequência diferente, né? Como nós sabemos. Mas nós colocamos aqui a música por primeiro, né? Como a primeira arte, porque é algo que vem do verbo. O verbo é a própria criação. Ou seja, o universo ele é uma harmonia, ele é um som que está a todo momento vibrando, está reverberando. E, claro, trazendo de uma forma, num contexto mais comum, por assim dizer, ela se apresenta trazendo algo dos sentimentos de cada um. Então, a gente sabe que dentro da música tem vários padrões e níveis, né, de músicas, onde tem aquelas bem vulgares, mas ao mesmo tempo tem músicas superiores, né, que são as músicas clássicas como a gente conhece. A música clássica, é claro, a gente pode olhar como algo para quem contempla, para quem tem uma percepção um pouquinho maior em relação aos sons, capta-se toda uma história. E essa história que se enquadra aí como, né, no caso realmente de uma arte, que é onde é passado, mesmo que inconsciente em muitos casos, uma história. E aí vai, claro, a percepção de cada um. Exato, e aí citando, né, a questão do verbo, até que primeiro vem o verbo, aí vem se condensando tudo que existe aqui, e até pegando as escalas musicais, né, a Via Láctea até de si descendo, também tem essas 7 escalas, né, essa arte, né, dessa sinfonia que ela vem se plasmando e chegando aqui aonde a gente está através dessas notas musicais. E aí a gente pode, como a Aracides trouxe aqui, pegar essas sinfonias, esses gênios da música, né, como Mozart, Beethoven, entre outros, que trouxeram toda essa gama de conhecimento através dessas notas, desse estudo e desse conhecimento. E a gente bem sabe que eles não trouxeram somente pela arte, eles trouxeram por todos os pilares, mas resplandecendo na veia e na parte mais forte que eles tinham, e até o objetivo deles, né, de colocar através dessa arte essas expressões para que a nossa alma sinta todo esse contexto elaborado. E como o objetivo desse canal é fomentar que o estudante coloque em prática tudo que aqui é mencionado, uma maneira de instigar você é observar o que você escuta.
Se a gente está falando de música num primeiro momento, quais são as canções que você ouve? O que essas letras têm a dizer? Porque a gente escuta aquilo que está dentro de nós e que reverbera de alguma forma. São os nossos gostos, afinal de contas, a gente vai buscar aquilo que é próprio daquilo que está dentro de nós. Porque a arte em si, nós podemos ficar o dia todo ouvindo músicas clássicas, que são músicas edificantes, são mais elevadas, mas isso não quer dizer que vai nos transformar, não quer dizer que isso vai criar um pilar de sustentação para um trabalho interno. Auxilia, a gente sabe a importância das frequências musicais, mas num primeiro momento, se a gente visa esse trabalho prático, vamos pegar justamente o que nós escutamos para desenvolver essa arte de buscar internamente. Quais são essas canções? Até em outro momento, em outros estudos, a gente vai falar da canção psicológica, que está, de alguma forma, atrelada a isso. Mas falando da música, olhemos também tudo aquilo que nós pronunciamos. Porque se tudo começa no verbo, o que nós falamos também é canção. As conversas que nós alimentamos também são essas canções. E claro, nós somos aquilo que comemos, mas não somente num aspecto físico ou uma bebida, mas sim tudo aquilo que a gente se alimenta justamente utilizando esses 5 sentidos mencionados anteriormente. E por isso que a música é um primeiro caminho para nós fazermos esse caminho de autoobservação, de autoanálise. E é tão verdadeiro isso que o Lincoln colocou, de se analisar as músicas que se ouve, porque dentro de atendimentos, assim, principalmente com adolescentes, é bem perceptível essa tristeza, muitas vezes até a vestimenta da pessoa condizer com as músicas com que ela está ouvindo. Tanto que até num atendimento de um adolescente, ele vinha com um aspecto assim muito sombra. E aí eu questionei ele, falei, que tipo de música que você ouve? Daí, claro, como todo adolescente, ele já puxou lá da internet e começou a me mostrar. Eu falei, olha... Eu falei, não vou te obrigar, mas seria bem interessante se você parasse de ouvir essas músicas. E olha, mudou totalmente o aspecto dele, não só de comportamento, quanto de vestimento. Então ali eu percebi que ele estava preso dentro desse mundo da música, só que num sentido bem negativo. E nisto tudo, né, que vocês dois trouxeram aqui, a gente pode perceber, ligar hoje a nossa questão de estações de rádios, o que vai vir, né? O que é mais tocado, o que mais é pedido. Isso tudo dá um norte, né, para se entender o porquê que a humanidade está assim, o que eles estão ouvindo, o que está vindo até eles. Se é uma arte expressada, então um sentimento de tristeza, fraqueza, debilidades, toda degeneração ela está linkada a isso, a questão dessa música. E não só a questão da música, né, que a gente sabe, como o Lincoln falou, tudo que ecoa e que traz a questão do verbo, que vibra, né, através de notícias trágicas e tal, e gosta daquilo, porque é um momento ali de um prazer, né, fazendo com o uso daquilo e isso prejudicando sem ter consciência que aquilo ali vai repercutir, como o Aracide citou aqui o exemplo. Uma palavra para auxiliar nesses estudos é a motivação. Ou seja, o que me motiva a escutar determinadas músicas, o que me motiva a escutar determinadas conversas, o que me motiva? Porque nós não vamos fazer uma caça às bruxas, a bandas, a cantores e assim por diante, que não é esse o objetivo. O que nós precisamos fazer é essa caça interna, essa investigação interna das motivações que levam para aquilo que eu dou à audiência. E que, claro, vai cada vez mais, e voltamos até em conversas anteriores, daqueles anestésicos que estão, de alguma forma, anestesiando algo.
O Sidney falou das músicas que tocam atualmente, elas são a média de uma população, aquilo que elas estão buscando de alguma forma. Mas volta-se para o ponto, o problema não está necessariamente em quem está cantando, mas sim em quem está ouvindo. E se eu me alimento disso, naturalmente é isso que eu vou ter na minha vida. Exato. E a dança, como que ela se expressa? A dança, a gente já remete a uma questão corporal. Se nós olharmos primeiramente no belo de uma dança, a gente vai ver um casal. E isso já estimula-nos para estudos mais à frente, onde a gente vai falar da importância de um casal, a importância de um casamento. E quando se tem a dança, falando especificamente como um casal, ela traz a beleza de um relacionamento, como ele se constrói. Então, se nós falarmos da dança de maneira individual, de maneira em grupo, a gente já vai ver uma questão de uma harmonia com uma música, por exemplo. Eu já estou me expressando de acordo com aquela canção. Exato, ele traz a questão, né, que você fez da união, né, desse casal através da música, dos movimentos. Então tudo é sutil, tudo tem a questão da arte. E da mesma forma a gente sabe que tem a outra parte, que tem a música que traz a questão da luxúria, dos prazeres desenfreados e tudo mais. É porque essa arte de ter o domínio do corpo, de você ter os movimentos, a gente percebe pela própria natureza, né? Nos animais, como acontece e tudo mais, e isso trazendo para nós também vamos tendo o domínio desse corpo, ou até uma peça que traga um balé, os movimentos, isso tudo ele traz uma expressão da nossa alma, dessa leveza, dessa pureza, né? E não da forma contrária, que daí se cai nessa questão de degrinir a questão da dança, aí entra pro profano. Aí o profano a gente sabe que vai dar no prazer desenfreado e, consequentemente, a dor. Também colocado, né, em relação principalmente a esse olhar de níveis, né, que nós sabemos que tem 7 níveis, né, não só em relação aqui à arte, como a gente está colocando, mas de compreensão também. Então, se nós entrarmos num olhar para uma dança vulgar, por exemplo, a gente vai perceber ali que é algo que precisa ser melhorado. E assim como tem as bailarinas, elas têm essa consciência corporal. E é que é nesse ponto que a gente precisa chegar, né, através da arte. O que eu estou querendo comunicar através da dança. E a pintura? A pintura. Então, até é importante a gente olhar para essa arte, principalmente em relação à pintura, porque como a gente vem falando aqui do belo, né? Então, o pensamento em si, principalmente em relação à parte emocional nossa, ela busca essa harmonia com o olhar, essa harmonia com as cores, com as formas. E para a parte psicológica, vamos colocar nesse sentido, a gente busca perceber o que aquilo quer expressar. E muitas vezes isso não vai expressar essa harmonia que o pensamento geralmente espera. E sim porque é algo às vezes agressivo. Então a pintura nesse sentido, dentro da arte, ela não está só com características do belo. Assim como, né, estudantes de gnose, a gente sabe que uma pintura, por exemplo, da Medusa lá, quando corta o pescoço dela, corta a cabeça dela, o que a gente percebe? Ele tem toda uma questão de um crime, de algo pesado, mas simbolicamente é o que é importante. Então, quando tem alguma característica assim, que seja mais agressiva, é importante a gente olhar para a representação disso, e não tão somente para esse belo como as pessoas, né, querem olhar. Porque senão, colocando nesse aspecto que o Aracides vem trazendo, a gente vai ficar só no dual, né? No belo, mas aí tem o feio. Então fica na dualidade novamente e não tem a síntese, que é o que a gente sempre bate, a síntese. Então dentro de uma expressão de um quadro da Mona Lisa, você não só ficar no quadro, na emoção, é você trazer aquilo para dentro e ver o caminho que está expressando ali.
Assim como você olhar um Dante Alighieri que tem os 9 círculos dantescos e olhar ali os demônios expressados, o que esse choque te remete? Aonde te leva? O que precisa mexer dentro de você? Então esses aspectos, né, bem colocado, não só olhar o belo, porque o belo, né, vai estar na dualidade, então tudo que você conseguir captar que dá esse choque na consciência, isso vai transformar internamente através dessa arte. Algo que é muito comum no universo da pintura, até mesmo algo que está anelado a essa questão, a própria fotografia, é a mensagem que se traz ali. Porque nós, enquanto estudantes, enquanto gnósticos, a gente precisa investigar. Só que eu não vou conseguir fazer uma investigação se eu observo uma pintura e eu mergulho naquela emoção. Se eu observo uma dança e eu mergulho naquilo que eu estou percebendo. E assim para tantas outras coisas. Até o Sidney mencionou a questão de Dante Alighieri. Se eu olho para aquelas pinturas atreladas a demônios e eu entro naquele medo, aí eu não vou conseguir fazer nenhum estudo, eu não vou chegar nesta síntese. Então eu preciso olhar de fora, investigar, captar a mensagem que aquilo traz, como? De maneira interna. Estou olhando uma pintura atrelada à Divina Comédia. O que essas feições, o que esses demônios ligam-se a aspectos internos meus, a pensamentos, a defeitos, e de que maneira eu desconstruo eles. Da mesma forma, pinturas angelicais, uma pintura da Capela Sistina, por exemplo, o que de belo há ali e o que isso também remete a um trabalho interno, como até um fator motivacional para eu buscar o divino que há dentro de mim. E a escultura? A escultura. Então, a escultura é algo que, quando eu comecei a estudar escultura, me chamou muita atenção o fato de uma pessoa me trazer um conceito sobre escultura, onde foi colocado que dentro de uma pedra, ou dentro até mesmo de um tronco, já tinha algo pronto. E que ele então simplesmente esculpia isso, tirava dali de dentro. E claro, para contexto da gnose, é essa autolapidação que nós fazemos. Então, de buscar realmente quem é esse ser aqui dentro. Até tem uma arte bem famosa, uma escultura famosa de um homem lapidando a si mesmo. Bem atrelado ao que você mencionou. Isso aí traz a questão da arte, né? Que a gente vinha conversando da arte em 3D da própria pintura. E a arquitetura? A arquitetura, a gente traz aí a questão de arquitetar. Até dentro da gnose a gente tem o demiurgo, né, que é o arquiteto de tudo que existe, e dentro dessa arquitetura a gente vê a questão de engendrar o mundo de si mesmo, né? Então traz através das igrejas, a gente tem os símbolos, né, através da arquitetura, de como é projetado os templos. Se formos a outrora pegar, né, nos antigos povos que tinham, a gente via bem expresso isso tudo, né, de forma latente. E que com o cotidiano foi se perdendo, e hoje em dia o que é rapidez, é colocar em processo, ganhar tempo e a parte de lucrar, e se esquecendo dessa expressão, porque dentro de uma arquitetura você pode tirar detalhes ricos que remetem a você internamente, né? Da mesma forma que você foi arquitetado por esse demiurgo, o mundo e tudo que existe. E da mesma maneira que o que somos nesse exato momento é fruto de tudo que nós arquitetamos ao longo da nossa vida. Até pegando a fala do Lin com relação a esse auto-arquiteto, né, que somos nós. E dentro da gnose, para vocês que estão conhecendo a gnose hoje, vocês vão começar a perceber que dentro desses estudos a gente percebe que nós somos co-criadores. E que esse demiurgo, até como o Sidney colocou, que por muitos é considerado até um próprio Deus, ele é tão somente a própria mente, projetando algo
né? Como nós somos imagem e semelhança, nós somos tão somente uma projeção de algo que pode ser algo grande também. Então, esse auto-arquiteto aqui que nós temos que conversar, para que eu estou arquitetando? E olhar para um futuro e perceber que às vezes às vezes não, posso dizer que até totalmente no sentido inconsciente, nós nos auto-sabotamos, construindo coisas sem bases. E a literatura? A literatura a gente vê com uma grande amplitude no nosso mundo, porque tem diversos níveis, assim como mencionado lá no início da música. E algo interessante é a gente perceber que dentro da literatura o autor ele sempre está falando sobre ele mesmo. Então, as diversas literaturas que nós temos, elas, em síntese, falam de quem está escrevendo. E estão trazendo um ensinamento. Não quer dizer, é claro, que esse ensinamento ele é edificante, mas está trazendo algo, seja a que nível for e seja de que maneira isso está sendo expresso. E aí tem uma ligação grande com a música, naquilo que anteriormente a gente falou do fator motivacional. O que nós buscamos dentro de uma literatura, porque também é uma forma de alimentação. Então, é mais um convite que fica para você aqui que nos acompanha nesses estudos, para perceber qual é o alimento na literatura que eu busco e qual que é a motivação, o que tanto dentro de mim existe que me instiga a buscar determinados tipos de livros, enfim, de contos, de histórias e assim por diante. Não, interessante porque geralmente o pessoal lê livro para passar tempo, isso, aquilo. Então aqui dentro do ensinamento a gente pega livros que tragam um conteúdo, que esse conteúdo sirva para escrever a sua própria história. Porque se eu começar a ler livros fúteis, o que não vai trazer a nada, não traz um crescimento espiritual principalmente, então é só um passatempo. Quando a gente começa a pegar esse livro, começa a ver que tem conteúdo, extrair dele esse conteúdo e você vai escrevendo essa tua história. E não de uma forma inconsciente, de uma forma consciente, que você tem o conhecimento ali extraindo e colocando em prática. Então a literatura é importantíssima para esse fato. Até como o Lincoln falou, e é uma maneira do escritor também se conhecer através do que está escrevendo e aquele do outro lado levar para si essa história e fazer acertos através dela. Cabe aqui também nós falarmos que essa literatura ela não está tão somente presa à matéria em si, ou seja, a livros. Nós sabemos que tem vários autores consagrados, tanto existe quanto existiram, e que formaram uma base bem importante aí até para nós estudarmos, ou seja, nós apoiarmos sobre elas. O que eu quero dizer com isso? Que cabe nesse momento trazer é que a gnose ela vai trazer símbolos, vai ensinar a ler esse mundo, que até eu coloco assim, né, em estudos que a natureza, o nosso corpo, as pessoas, ou seja, a vida em si, ela é um livro, e é um livro aberto. Mas somos nós que ainda não entendemos esses símbolos. Então, assim como na literatura é importante nós aprendermos a ler e depois estudar e depois vivenciar esses símbolos, na gnose, né? Então, quando nós vamos falar sobre questões mais profundas, então é importante aqui destacar essa parte simbólica que é invisível, mas que é importante, né, que as pessoas tenham esse conhecimento para poder depois sintetizá-los. E até é importante citar porque tem livros como a Bíblia Sagrada, né, que tem ali um conteúdo muito além do físico que você citou. Ali tem coisas ali para extrair que é somente com sentidos apurados, além desses 5 inferiores que a gente estava falando ali há pouco, né? E já tem quantos 1000 anos aí que tem, né? A primeira etapa da Bíblia, depois vem a outra etapa e o pessoal não consegue extrair por quê? Por falta desse conhecimento, dessa questão de apalpar isso tudo e realmente ver que não é letra morta. Tem algo vivo ali dentro e latente. E o cinema?
o cinema. Então, como a gente conhece bem a sétima arte, principalmente nos dias de hoje, a gente sabe que abriu-se aí um leque, pode dizer até infinito aí de obras aí que contextualizam todas as questões da vida em si. E, claro, volto a dizer, até falar, como nós falamos anteriormente, ali, em relação a saber ler também por detrás dessas cenas, o que isso quer realmente passar. Porque tem pessoas que tão somente assistem, mas não compreendem realmente o conteúdo que aquilo quer passar. Então tem pessoas que assistem filme até, pode dizer assim, como Matrix, né, que é um filme bem conhecido, que as pessoas dizem, nossa, questão de ficção científica ali nada a ver. Mas a parte simbólica não é olhada, ou seja, não é percebida. Por quê? Porque não tem esse tipo de conhecimento. Então eu posso dizer assim que hoje é uma coisa, claro, para quem realmente sabe assistir. Esse saber assistir, é claro, é o mesmo que assistir um jogo de futebol. Então, se eu torço para alguém, eu estou jogando. E assistir não é eu jogar, ou seja, não entrar nas cenas, ou seja, não me identificar com aquilo que está acontecendo. E sim perceber o que aquilo está me trazendo de sentimentos e por que esses sentimentos estão, de alguma forma, mexendo comigo. Isso, porque ao momento que você simplesmente assiste, novamente com os 5 sentidos, os inferiores, você vai ficar na emoção, no choro, na torcida. Aí quando você assiste fora da cena, você coloca-se como algo além daquilo, você começa a tirar o ensinamento que tem ali no filme, as cenas, a história. A partir do momento que você entrou, você faz parte do filme. E aí você está longe de conseguir extrair alguma coisa. Assim como a nossa própria vida, a nossa própria existência aqui, a gente olhar como um filme. As cenas que ocorrem, os atores que vão surgindo, tudo isso, né, traz essa riqueza desse cinema que acontece aqui e agora também. Não só na tela, né, mas em todas as telas que a gente está visualizando. E até às vezes as pessoas perguntam, né? Se perguntam, nossa, mas esse produtor, esse diretor, essa pessoa que criou esse filme, ele tem uma vasta sabedoria para fazer. Não necessariamente. Ele pode ter um grande conhecimento, uma ótima maneira de desenvolver o cinema, até mesmo a literatura e as demais artes, mas ele está falando intimamente dele mesmo, muitas vezes sem ter ideia disso. É uma voz do inconsciente, uma voz do inconsciente coletivo que ele está trazendo. Principalmente essas obras que fazem um grande sucesso, como Matrix, mencionada pelo Aracides anteriormente, que se nós enxergarmos além da ficção científica, a gente vai ver um filme extremamente artístico, um filme extremamente científico, religioso e psicológico também. Exato, por isso aquela questão de olhar para a mensagem e não no mensageiro, né? Porque o mensageiro muitas vezes nem sabe, né, o que está trazendo, mas a consciência em si, ela emana através dele. Exato. Quando conhecemos a gnose, por muitas vezes a gente pode ficar perdido, né, por onde começar esse trabalho do autoconhecimento. É interessante que esses 7 níveis, eles já podem dar um norte para nós, porque tudo que foi mencionado aqui está no nosso cotidiano. Então é começar a observar com outros olhos tudo que a gente faz e acontece dentro desse nosso dia a dia. Sim, no episódio anterior o Sidney falou algo que é muito comum para nós dentro dos estudos, que a saída é para dentro. É isso, fazer gnose é trazer tudo isso para dentro, mas não no sentido de identificação, conforme o Aracides falou. Não se identificar, trazer para dentro no sentido de investigação, ou seja, o que eu tenho a ver com isso que tanto está mexendo comigo. Nós falamos agora sobre a arte e sobre a ciência. Então, a ciência, eu posso dizer, não vou colocar um grau de importância em relação a cada uma delas, mas eu posso dizer sim que a ciência ela é algo muito importante dentro desses pilares. Por quê? Porque é algo que nós realmente precisamos ter
é o que vai dar um respaldo dentro de tudo aquilo que nós estudamos. Então, se, por exemplo, eu estudo sobre dimensões, mas o que são essas dimensões? Então, fala-se muito lá de uma quinta dimensão, onde tem um plano astral, onde estão, ou melhor, se encontram nossos pensamentos, né? Emoções, sim. Ou seja, tudo que nós, de alguma forma, conceituamos dentro dessa dualidade. Tá, mas é tão somente um conceito, ou seja, um ensinamento. Agora, eu ter ciência disso, é eu apalpar isso. É dado o nome de ciência, é claro que de primeiro momento nós olhamos muito para a parte científica da coisa, que eu não vou desconsiderar, porque faz sentido também. Mas aqui para nós é algo de nós mesmos fazermos essas investigações. Ou seja, de nós nos tornarmos cientistas de nós mesmos. Então, nós falamos dessa autolapidação, é isso. Eu ir buscando essa ciência dentro de mim, apalpando isso, como a gente fala, ou seja, ter um conhecimento de causa. Exato, até você chegar ao ponto de ter a consciência, que é com Deus, né? Você está fazendo uso do teu laboratório para experienciar todas essas questões. A ciência no cotidiano, ela tem, né, toda a inteligência, tem muitas coisas boas e que estamos até utilizando aqui. Isso a gente não pode deixar de citar. Mas é claro que a ciência que a gente está falando aqui, ela ultrapassa essa linha. Ela vai além dos sentidos. Como a Aracides falou, pegar um plano astral, pegar um mundo além do astral na sexta dimensão, entre outros, não tem como provar na matéria. Então ela fica limitada. Agora, quando se usa essa ciência, né, atrelado, como eu falei, a consciência, você consegue atingir todos esses patamares e aí sim extrair, né, essa divindade que existe dentro desta linha. Nos nossos cursos ligados à gnose, algo que é muito recorrente na nossa fala é para que o estudante não tão somente acredite no que a gente está falando, porque isso é relativamente fácil e ao mesmo tempo é perigoso, porque eu estou colocando crédito em algo que alguém está falando e às vezes a pessoa pode estar falando com convicção, mas não quer dizer que necessariamente isso reflete a verdade. Por isso que é uma fala comum dentro da gnose, que é o fazer ciência, é o se tornar essa ciência. Ou seja, voltamos para a questão do protagonismo. Ou seja, eu me instigo nessa investigação e isso por si só é a ciência. E uma breve distinção até do pilar mencionado anteriormente sobre a arte. A arte ela está bem ligada a algo contemplativo. A ciência já busca algo prático. Por isso que são pilares de sustentação, por isso que são pilares que tem cada qual o seu nível de importância na construção do autoconhecimento. Exato, até porque dentro da questão científica, o homem é limitado no conhecimento do próprio corpo físico, né? Que são várias funções e disfunções que existem, que a gente já não consegue apalpar. Imagine quando começarmos a falar de corpos extrasensíveis que estão além desse plano aqui, né? Que a gente vai comentar em outros episódios. Aí não tem como, se não tiver essa consciência e ter esta questão de apalpar isso, como o Lincoln bem colocou, de vocês não acreditarem. Mais uma história. A gente acredita em tantas histórias, mas realmente ir lá fazer ciência e realmente ver, será que o que eles estão citando faz sentido? É realmente verdade? Não é uma mentira mais colocada dentro das nossas questões de existência? Então isso é que é importante a gente trazer e frisar. E a crença, né, como a maioria de nós vem sendo, eu posso dizer assim, amordaçado pelas crenças, porque nós tão somente acreditamos, aí está resolvido, porque não precisa fazer nada. Mas até um exemplo da própria água, que a ciência coloca que tem uma fórmula, né, que é o H2O. Mas daí a gente percebe que os próprios cientistas se preocupam com a falta de água. Então a gente já percebe assim, opa, tem alguma coisa falhando. Aí vai de cada um, né, interiormente perceber o que falta para realmente fazer essa água.
né, que o homem em si, cientificamente, não tem como fazer. E a religião? A religião. Então, para nós iniciarmos aqui e falar sobre a religião, é bem importante nós definirmos o que é religião, né? Então, dentro de uma definição bem comum que nós conhecemos, é esse religare, ou seja, é religar-se a Deus. Por quê? Porque dentro até dos estudos aqui, no episódio lá à frente, nós vamos estudar sobre o mito da criação, onde tem esse desligamento, assim como tem desligamento de nós em relação ao nosso pai, de primeiro momento, que é uma própria ejaculação, onde nós buscamos um conforto, né, que é o próprio óvulo. Depois nós somos expulsos pela mãe, né? E aí nós temos que buscar esse religar, ou seja, a gente está buscando um conforto, mas esse conforto a gente começa a perceber que ele não está relacionado com a parte física, até em relação a bebida, drogas, enfim, coisas assim que a gente tenta sustentar esse vazio, mas esse vazio é tão simplesmente se religar com algo divino, seja Deus. Então a religião aqui é justamente a gente fazer essa busca de se religar. Não que nós não estudemos religiões, nós estudamos até para ter um embasamento, para poder entender as outras religiões também, mas nós não vamos estar totalmente ligados à parte da religião, do estudo da religião, mas sim de compreender, se religar e realmente ter essa conexão com Deus. Sim, é importante frisar, né, que tudo que conecta com a divindade, com a questão espiritual, ela é o religar, ela é a religião. É claro que com o decorrer de toda essa questão, sem o controle e inconscientemente, vem se desdobrando e vira o quê? Crenças, dogmas e tudo mais. Então é importante ter as religiões, sim, todas são importantes, mas chega um ponto que você começa a perceber que já extraiu o que tinha dessa, podemos colocar aqui seita, ou escola, igreja, seja o que for. Quando você extraiu e não tem mais nada, o que você faria se estivesse no ensino médio? Vai ficar repetindo algo que você já sabe? Não, vou passar para a próxima fase, vou passar para a próxima série. E assim também é os percalços e as escadarias que se tem dentro das religiões. Porque enquanto a gente fica crendo, tendo dogmas, preso, a gente não vai dar a lugar nenhum. A gente não vai conseguir extrair isso que é realmente a religião. A gente vai ter todo esse contexto, mas não vai apalpar aquilo, vai ficar crendo em alguém. Crer, você pode crer numa pedra, pode crer em qualquer coisa. Agora a questão de... Até uma questão que a gente sempre fala, né? De Deus. Você acredita em Deus? Não acredita em Deus. Deus é, não é uma crença. É algo que existe, está além de uma crença minha limitada. Então é isso que a gente traz aqui com a gnose, que você vai lá extrair e ver aonde você consegue fazer essa fusão, esse religar. Que aí você vai ver que está tudo aqui. Essa conexão depende de você. Essa religião é um contexto de você juntar todas essas partes, novamente a síntese, para fazer a conexão. Que volta ali do que nós estávamos falando sobre essa ciência, né? E Deus vai investigar, vai ver lá. Então perceba, nós falamos até agora sobre 3 pilares: a arte, a ciência e a religião. Se nós pegarmos a arte tão somente por si só, a gente vai ter algo contemplativo. Se nós pegarmos a ciência por si só, a gente vai ter algo racional. Ou seja, a gente vai buscar a explicação do porquê, como que funcionam as coisas, como que até nós funcionamos, descobrindo como que esse planeta, esse universo e nós em si funcionamos. Mas de nada adianta nós termos essa vastidão de conhecimento através de um fazer ciência ou uma imensidão de artes das quais nós nos alimentamos se nós não afunilamos isso em algo divino, que é a busca pela autorrealização íntima do nosso ser. Então tudo isso precisa confluir para a busca do divino que há dentro de nós, que é deixar de crer na existência de Deus para compreender que Ele é
dentro de nós, que Ele está dentro de nós. Senão eu fico aguardando, muitas vezes, uma divindade me salvar, sendo que essa salvação ela vai vir de dentro, a partir da compreensão e o trabalho dentro desses pilares. Até posso colocar aqui um exemplo onde... E eu posso dizer que todas, né, sem exceção, as religiões elas são labirintos. E de repente, sem ter uma noção do que se precisa, a gente adentra nesse inconsciente e vai buscar aquilo, claro, que superficialmente nos sustenta de princípio. Ou seja, são escolas de kinder que nós chamamos, ou seja, são religiões básicas, mas são imprescindíveis aí nesse caminho. E posteriormente a gente percebe que aquele meio não está mais satisfazendo, ou seja, não está mais alimentando essa parte aí que eu estou buscando. Aí eu saio e adentro em outra. Nossa, essa aqui é a escola. De repente a gente percebe que está dentro de um outro labirinto. E de repente dentro de um outro labirinto, dentro de outro labirinto, até que a gente começa a perceber que não é a religião. E sim o que ela quer me ensinar. Aí eu adentro no meu labirinto, que é a mente. Aí a gente vai buscar esse centro. Daí nós conseguimos realmente sintetizar todos esses conhecimentos. Porque daí você deixa de estar em uma religião e você passa a viver uma religião. Era bem isso que eu ia colocar, porque muitas pessoas trazem como um conforto também estar dentro de um núcleo, de uma religião, de uma escola, porque ela está mais pelo convívio. Então ela fica mais no convívio. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou nessa escola? Porque eu vou lá porque eu me sinto bem. Tem pessoas que têm a mesma linha de pensamento, crença que a minha, e ali eu me acomodo. Mas eu esqueço o que eu estou fazendo. O que eu vou buscar quando eu vou nessa igreja? O que eu vou buscar quando eu estou lá? Aí eu deixo isso em segundo plano e com certeza o que acontece? Vai atrofiando. Aí entra no que o Horacide citou lá, de ser humano. É como hoje você só existe. Então a questão da existência de Deus, né, a gente tem que deixar a questão desse, Deus existe ou não, isso aí é estudo que não vai levar a nada. A gente tem a clareza de que é um ser. Uma questão de existência de Deus, ficar discutindo, olha o tamanho de tudo isso, olha a complexidade do nosso corpo, do mundo, os planetas, o que sustém tudo isso, senão uma consciência maior. Então isso aqui é a religião em si, é ir além dessas caixas que a gente fica preso. Enquanto a gente está procurando fora, nunca vamos achar dentro, né? Tem esse ponto também. E a psicologia? Psicologia. Antes de adentrar no campo da psicologia, é importante a gente destacar, como a gente está falando o Sidney falou até do ser humano, de momento nós estarmos humano, o sentir, quando nós falamos em sentar, por exemplo, nós estamos falando de sentir. E quando nós falamos em ser, nós estamos falando de sentar. Quando nós estamos falando de estar, nós estamos falando de ficar em pé. Então nós não vamos realmente compreender tudo isso que nós estamos falando aqui, estudando, enquanto nós não sentirmos, enquanto nós não sermos. É algo assim primordial nesse trabalho, ou seja, sentir. Então eu estou aprendendo algo, mas eu senti. Quando uma pessoa chega, por exemplo, na clínica e fala assim, mas eu estou acontecendo isso comigo. Eu falo, eu sei que você está sentindo. Ela, como? Daí eu falei, porque eu já senti. Eu já sentei, eu já averiguei isso. Então, para mim, é muito mais palpável aquilo. E a psicologia, né? Então, como um dos pilares, de princípio, dentro da gnose, para outros estudantes que talvez estejam nos assistindo, tenham o conhecimento, isso você fala-se muito da filosofia. Não que esteja errado, né? E não é pelo fato de eu ser psicólogo, né? Até o link com ser psicólogo que nós vamos colocar a psicologia aqui. Não, é pelo simples fato que a psicologia, ela era lá, assim como a gnose, primitivo. Ou seja, algo muito antigo, que veio
crescendo, veio estudando, veio se percebendo e percebendo esse mundo interno que ele está no externo. E é claro, a sociedade em si percebendo isso, porque a psicologia, quando ela não tem realmente alguém consciente dentro dela, a gente sabe que ela manipula. A gente vê em filmes, propagandas, e as pessoas usam muito da psicologia para fazer isso. Para a gnose a gente chama isso de magia negra, ou seja, é algo que eu estou hipnotizando as pessoas para que elas, vamos colocar um teor bem que a gente conhece, comprem, entrem dentro daquele campo. E aí, como foi algo percebido lá atrás, olha, essas pessoas são bruxos. Eles sabem o que vai acontecer, eles sabem de coisas que a gente não sabe. Vamos eliminar. E aí, claro, teve toda uma caça. Então, essa psicologia foi, posso dizer assim, encoberta e foi renascendo através da filosofia. Né? Para pegar a filosofia, a palavra já traz esse olhar de algo de amigo, né? Da sabedoria. E a psicologia, ela é o que? O estudo da alma. Então, realmente, pessoas que tinham um conhecimento mais profundo. Então, a psicologia é realmente esse sentar, esse se sentir, e para eu poder estudar essa minha parte interna, mesmo que eu esteja olhando para o externo. Exato, até bem explicado pelo Aracides, né, a questão da psicologia, que ela venha com uma outra, né, forma, e teve essa roupagem, né, que foi colocada e tudo mais, porque você trazendo do ser ou não ser, os filósofos e tudo mais, ela também traz uma carga, né, até chegar à questão de realmente você adentrar para estudar quem você é, né? O que é essa questão desses pensamentos, como é que você vai estudar a questão psicológica? Você tem que ter um conhecimento primeiramente de quem, né, ou que estrutura você tem. E como eu vou estudar algo que eu não tenho nem menção do que é ainda? Sim. O que é um pensamento? Nunca vi um pensamento. Então ali você começa, né, dentro dessa estrutura, desse pilar, a realmente adentrar em você e começar a fazer uma análise de tudo que existe, com toda essa bagagem, né, dentro da arte, né, da ciência, da religião e a psicologia, você vê que se junta tudo isso. E aí você consegue realmente fazer um trabalho fantástico e tá sobre essas bases. E estando sobre essas bases, aí você, qualquer vendaval, questão que venha, outra religião, dúvida, você tem sustentação e vai buscar em um desses pilares, né, algo que se mantém e você não vai sair dali tão fácil. Até enquanto psicólogo, eu pude perceber até então essas várias camadas que a psicologia apresenta. Então, anteriormente o Aracides mencionou da psicologia na raiz da palavra como estudo da alma. E é aí que eu observo o quanto a psicologia moderna muitas vezes acaba se perdendo, porque ela perdeu justamente essa conexão com a alma, olhando e atrelando tão somente a comportamentos, tão somente ligada ao ser humano enquanto alguém que tem comportamentos, que se expressa de alguma maneira, mas acaba não indo além, não vai naquilo que é próprio do interno. Por isso que a psicologia se torna um pilar aqui do nosso trabalho, um pilar da gnose, porque faz o link, faz essa junção. Porque falávamos da arte enquanto contemplação, falávamos da ciência enquanto a busca por esse conhecimento, falávamos da religião como essa ligação com o divino, e aí a psicologia, ela junta e convida, instiga o estudante a ser psicólogo de si mesmo, que também é algo que a gente fala muito aqui nos estudos. Nós devemos nos tornar psicólogos de nós mesmos, e isso vai acontecer somente quando olharmos para dentro. Nós batemos muito nessa tecla porque fazer gnose não é somente o estudo de literaturas, mas é o estudo do nosso comportamento, é o estudo das literaturas em si, é o estudo daquilo que a gente contempla, daquilo que a gente está olhando para fora,
E só com essa psicologia é que a gente vai poder observar, vai poder olhar e extrair o néctar disso para a sabedoria. Deixar de ser tão somente um amigo da sabedoria, mas para ser a sabedoria. Essa busca por Piste Sofia é mencionada lá no nosso primeiro episódio. Só para contemplar um pouquinho do que o Lincoln também falou, como eu estava falando ali de se sentir, então a psicologia realmente ela precisa ser estudada nessa parte interna. Porque se for somente um estudo de comportamentos externos, daí ela deixa de ser a psicologia. E aí tem até um outro ramo de estudo que é a sociologia que estuda. Então, por isso, dessa importância de realmente se olhar para dentro. É interessante perceber, né, todas essas vastas informações que vocês trouxeram aqui desses 4 pilares do conhecimento, como colocá-los e aplicá-los eles no nosso dia a dia, né? E convidamos vocês para o próximo episódio, que abordaremos o tema sobre os 3 fatores da revolução da consciência. Até uma próxima e paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial a todos. Até o próximo encontro Paz Inverencial.